Graça e paz, irmãos. Mais um dia, mais um domingo. Estamos juntos aqui para a 7ª lição da nossa escola bíblica dominical. O povo deve separar-se do mal. O povo de Deus deve separar-se do mal. É importante entendermos que essa lição ela fala da toda a questão que envolve a nossa presença neste mundo, não sendo do mundo como sistema de coisas que a Bíblia e o próprio Deus abomina, mas fazemos parte de uma sociedade. Agora é importante entendermos isso, que apesar de estarmos em sociedade, vivendo em sociedade, não precisamos praticar os atos que esta mesma sociedade pratica, indo de encontro àquilo que o Senhor nos diz para fazer. Amém? Então, o início desta lição, ela já começa com o próprio texto áureo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. Está aqui, não tocar nada imundo, não praticar nada relacionado com essa sociedade, esse sistema de coisas, como a própria Bíblia já fala, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto sob o domínio do maligno, e quando a Bíblia fala que esse mundo está morto, o mundo jaz no maligno, é exatamente esse sistema de coisas, este século, a Bíblia usa esse termo, este século. Então, precisamos nos separar, precisamos estar separados deste mundo. E a verdade prática, muito clara aqui para a gente, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A gente vê nos últimos tempos, eu vou falar tempos, exatamente para não precisar, últimos 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos, tudo é como se fosse um grande funil. As coisas vão ficando mais complexas, mais difíceis, a própria relação entre igreja e Estado, ela fica muito complicada. A gente vê hoje em dia muitos líderes evangélicos se misturando com política. É uma coisa que cada vez mais nos deixa perplexos, porque a igreja foi chamada para ganhar almas, a igreja foi chamada para fazer a diferença, a igreja foi chamada para exatamente fazer um ajuntamento desse povo em harmonia, em comunhão, porque um dia este povo que faz parte da igreja estará sendo chamado para morar no céu. Então é importante entendermos isso. A gente vê muito... A igreja é colocada, nós somos colocados como o sal da terra e luz do mundo. E o que o sal faz? O sal, ele não só tempera, como ele preserva. O sal preserva. Você tem uma carne e você coloca ela para salgar e ela vai durar. Antigamente era esta a maneira que os povos tinham de preservar os alimentos, era salgando. Então a Bíblia diz que nós somos o sal da terra porque nós trazemos equilíbrio, porque nós preservamos, e este mundo ainda não está pior, ainda não apodreceu, ainda não se destruiu completamente, porque a Igreja de Cristo ainda está aqui. E a Igreja de Cristo ainda está aqui pela ação e graça do Espírito Santo de Deus, que está agindo em prol da igreja. Um dia esta igreja será chamada, será tirada e levada desse lugar e dará início, então, você sabe, à grande tribulação. Então nós somos sal da terra porque preservamos, porque trazemos um equilíbrio. E nós somos luz do mundo porque nós orientamos, nós tiramos o mundo da escuridão. Nós orientamos as pessoas para o conhecimento da luz. E quem é a luz? É Cristo. Cristo é a luz. Cristo é a luz para a escuridão. A Bíblia fala, em Isaías, fala que o mundo andava em trevas, mas viu a sua maravilhosa luz, a luz de Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então é importante que a gente entenda que nós somos responsáveis por um processo de propagação do reino de Deus, por salvação de almas,
por transformação de vidas. E se a igreja não se colocar na posição, se a igreja não se colocar na condição, se a igreja não se colocar no seu papel, nós teremos sérios problemas. E é isso que estamos vendo. Na realidade, a igreja não está mudando o mundo. Eu falo isso de uma maneira geral, evidentemente, que isso é uma perspectiva crítica do que a gente vê e que nós estamos percebendo. É claro que a grande maioria das igrejas tem feito seu papel, mas eu digo de um modo geral, de percepções que nós temos em função das coisas que estão acontecendo. Igreja não foi chamada para se misturar com política. Não que nós sejamos contra a política, não. Nós somos contra a Igreja de Cristo, a estrutura chamada igreja, ser maculada por todo esse processo político que nós conhecemos muito bem, principalmente aqui em nosso país, em que há uma relação promíscua entre igreja e Estado. Quando eu falo Estado, você sabe que eu estou me referindo às esferas de poder. Esfera de poder central, que é o poder federal, estadual e municipal. Amém? Claro que não está restrito ao ambiente político isso aqui. Nós vamos estar aprofundando-nos na lição e a gente vai perceber que tem muito mais aspecto do que o aspecto político. Amém? Então, a lição ela é um convite para que a gente se separe em todos os aspectos. Se você tem alguma coisa na sua empresa que você está percebendo que aquilo está afastando você ou pode afastar você do Senhor, dos caminhos do Senhor, sai fora, abre mão. Não estou falando para você sair da empresa, não, estou falando para você se abster de certas amizades, de certos convívios, para que você depois não se sinta contaminado com tudo aquilo que você vai estar participando, vai estar vendo, e é importante a gente ter esse conhecimento. Então, o povo de Deus deve separar-se do mal, ok? O povo de Deus deve separar-se do mal. Introdução. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro na Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. O grande problema é que uma geração inteira que foi levada cativa, ela se esqueceu, ela se absteve, ela deixou as suas tradições, uma boa parte dela. Por quê? Porque perdeu a comunhão. Ora, obviamente que a própria estrutura que se tornou a nação de Israel foi uma estrutura fácil de ser dominada pelos inimigos, porque você sabe, houve a separação, Reino do Norte, Reino do Sul, e aí começaram os povos inimigos a atacarem, a dominarem, a destruírem, e a gente sabe que um exército inimigo perde a guerra. Uma nação dividida perde a guerra. É por isso que é importante termos a ideia de unidade. Unidade no nosso lar, unidade na nossa igreja, unidade nas nossas relações interpessoais. Um casamento em que não há unidade entre o marido e a esposa, certamente haverá divisões. Não necessariamente a separação física, não necessariamente um divórcio, mas se não há harmonia, existe um ambiente de briga, de problemas, de questões mal resolvidas. E claro, isso lá no fundo, lá no final, vai culminar com problemas maiores. Então, nós sabemos que a unidade é fundamental. E o ponto central qual seria? A comunhão plena com Deus exige santidade. A própria Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode ver o pecado, ele não pode conviver com o pecado, ele não se mistura com o pecado. Então, se uma pessoa está se dizendo firme na fé, está praticando atos que o Espírito Santo de Deus não aceita, ele não pode conviver, essa pessoa está fora, está longe, está separada, está distante de Deus. Amém? Primeiro tópico, primeiro ponto desse tópico fala assim: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada
apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se uma prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. O que acontece? Quando o povo retorna, quando o povo volta para sua terra natal, quando o povo volta para adorar, quando o povo volta para o seu território, quem deveria voltar? Aqueles da linhagem, aqueles que eram nativos, ou pelo menos os descendentes deles. E o que acontece? Muitas pessoas que estavam naquela região dominada, que estavam junto do povo cativo, eles queriam voltar, eles queriam se misturar, eles queriam estar juntos com os judeus sem serem estes judeus. Então havia um critério de escolha, de triagem muito rigoroso, mas mesmo assim muitos conseguiram passar. Os judeus mestiços, ou seja, nascidos de casamentos mistos, o que é o casamento misto? Deus sempre orientou o seu povo, exigiu do seu povo fidelidade naquilo que ele havia determinado. E uma das suas determinações era que o povo deveria ficar sem mistura. O povo deveria estar junto, não buscando relacionamentos com outras nações, com outros povos e principalmente casar-se. E o que aconteceu era que muitos se envolveram com pessoas de outras nacionalidades e formou-se aí os chamados judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia. Não faziam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Ou seja, esses mestiços não fariam parte do grupo que estaria retornando. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Olha que coisa. Então, um homem se casa com uma mulher que não era nativa da nação, do território, e nasceu um filho. Esse filho não era considerado judeu. Ele era considerado mestiço, ou judeu mestiço. Esse filho, o fruto desse relacionamento, ele não deveria retornar para Judá. Isso foi um grande problema, foi uma grande discussão. E, dando seguimento, Deus não aceita mistura com o seu povo, com o povo do mundo. É claro que há toda uma perspectiva cultural, histórica, naquele momento, naquele contexto, mas trazendo para os dias de hoje, nós temos que ser um povo separado. E o que Deus está querendo dizer aqui? Que a gente não pode, eventualmente, se você é uma pessoa solteira, você se casar com uma moça de um outro país, uma outra nacionalidade, um outro continente, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós, preferencialmente, ou prioritariamente, deveríamos buscar pessoas da nossa mesma fé, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós professamos. Por quê? Porque se você procura uma pessoa de uma outra fé, de um outro contexto cultural, religioso, se vou usar esse termo aqui, nós vemos a formação do que chamamos do julgo desigual. Então, o julgo desigual, às vezes a pessoa, tem todo aquele amor, aquele carinho, aquilo tudo, mas o julgo desigual é uma coisa muito séria e acaba trazendo os problemas mais para frente. Vale a pena nós discutirmos nas outras lições um pouquinho mais sobre essa questão do julgo desigual. Mas Deus estava falando já estaria prevendo o que iria acontecer quando essas pessoas de visões diferentes se unissem. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. E é claro que nós estamos falando aqui em termos de união, de casamento, de envolvimento sentimental, mas a Bíblia traça um texto aqui muito amplo. Ele fala aqui, é muito claro, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Isso aqui lembra muito aquelas situações em que
Você chega como pastor e chega para uma pessoa, olha, essa pessoa não me parece, segundo a Bíblia, uma pessoa que vá ter um relacionamento natural, no sentido da participação, do envolvimento naquilo que você acredita, naquilo que você crê. E às vezes a gente, ao falar isso, acaba ganhando um inimigo praticamente, porque quantas vezes nós já ouvimos alguém falar, não, mas essa pessoa pode não ser evangélica, mas ela é muito mais respeitadora que muitos evangélicos. Essa moça ou esse rapaz é uma ótima pessoa e eu tenho certeza que eu vou ganhá-lo para Jesus. Irmãos, não sejamos ingênuos em acreditar que isso é uma realidade. Claro que existem exceções. Muitas moças e muitos rapazes que se envolveram com pessoas que não eram cristãs, não acreditavam naquilo que nós acreditamos, muitos realmente conseguiram, com o tempo, convencê-los, trazê-los para a igreja, e essas pessoas, com o passar do tempo, se convertiam genuinamente, e hoje os dois caminham na presença de Deus. Agora eu digo para você que a grande maioria não acontece dessa forma. Na grande maioria dos casos, os relacionamentos com pessoas de credos diferentes acabam tendo problemas, gerando problemas, porque a moça quer ir à igreja aos domingos, aos sábados, e o rapaz quer ir para onde? Ele quer ir para muitas vezes para ambientes que a Bíblia condena, e vice-versa. Então é importante nós termos esse tipo de visão. Deus, ele não quer que os seus filhos se misturem. Deus quer um povo separado, um povo santo, um povo que tem ali um compromisso com ele. Amém? A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se prepararam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então, tinha uma turma que estava lá no Egito, que não era da linhagem, que não era da linhagem inicial do povo escolhido por Deus. Se misturaram, se envolveram com o povo e aquela coisa. Esse povo, quando sai junto com o povo judeu, no deserto, essas pessoas foram as primeiras a começar a murmurar. Por quê? Porque não tinham ali a visão, não tinha ali aquela separação. Então a Bíblia fala que esse povo, que não era um povo de linhagem, que não era um povo não misturado, é que criou e começou os problemas. A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Ora, não importa, e aqui a gente traz para um contexto muito importante de hoje em dia, que é toda a questão de igrejas, de lugares, de congregações em que as lideranças estão mais preocupadas com a quantidade do que com a qualidade. Não que Deus não aceite ou não goste de uma igreja com muitas pessoas, uma igreja com bastante membros, não é isso. Mas é importante entendermos que Deus quer sim qualidade acima de qualquer coisa. E a quantidade? Bom, a quantidade deve ter qualidade. Então Deus não quer quantidade sem qualidade. Deus quer uma quantidade com qualidade. Quando eu falo quantidade com qualidade, eu quero dizer que não importa o tamanho do rebanho que você faça parte, não importa o tamanho da sua congregação. O importante é que sua congregação tenha qualidade em tudo aquilo que oferecer para Deus. Tenha qualidade na adoração, no louvor, na ministração da palavra,
algumas pessoas, elas têm toda aquela vontade, aquela sede de estar numa congregação. Eu queria estar numa congregação com 10 mil membros. Olha, irmão, eu digo para você que não importa a quantidade de pessoas que faça parte da sua congregação. O importante é você saber que você está numa congregação que está conduzindo você e sua família para o céu. Isto é o mais importante. Pastor, eu quero uma igreja grande. É pecado? Não é pecado. É proibido? Não é proibido. Mas tome cuidado com essa chamada igreja grande que você está indo. É importante que o lugar que você esteja tenha a presença de Deus. Minha igreja só tem 100 membros, pastor. Prega a palavra, prega. Glória a Deus. Fique nela. Minha igreja é muito simples, pastor. Não tem ar-condicionado, a iluminação é muito pouca, os recursos são poucos. Mas, pastor, a presença de Deus é marcante. Então, meu irmão, fique nela, não saia dela. Isso mostra que a sua igreja não tem mistura, porque o que nós temos visto é o contrário do que deveria ser. As igrejas sendo invadidas pelo mundo e não a igreja invadindo o mundo para levar a palavra de Deus. Repetindo, o que vemos hoje são igrejas sendo invadidas pelo mundo e não igrejas invadindo o mundo, pregando a palavra como deve ser. Amém? Bem, seguindo, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Se não tem novo nascimento, meu irmão, não tem nada. O principal de tudo é o novo nascimento. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Não adianta. Não adianta. Pastor, eu estou numa igreja que é top. Olha, é tudo bem estruturado. Só tem um problema. Parece que o mundo está dentro dela. Então, meu irmão, sai fora, porque é perdição. Segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. É o que eu falei. Era a turma dos chamados casamentos mistos, era o pessoal que acabou se aproximando ali dos judeus e ficando colado, ficando junto. Essa turma não era do chamado inicial. Pastor, e por que então que Deus foi tão severo? Deus não foi severo com o povo. O grande problema não era que os samaritanos não poderiam estar perto. Não era que os samaritanos não poderiam fazer parte. O problema é que eles, a gente vai ver isso mais à frente, eles queriam estar com os judeus, mas não abriam mão das suas idolatrias, das suas crenças pagãs. Eles queriam estar no meio do povo, mas não queriam ser transformados. É o que a gente vê muitas vezes nas pessoas que chegam nas igrejas e, ao contrário, não querem ser transformadas. Elas querem estar na igreja, chegar na igreja, ficar na igreja da mesma maneira que eram no mundo. Não pode! E é isso que impedia que esses samaritanos ficassem junto com os hebreus, o povo de Deus, porque eles não queriam ser transformados, eles não queriam abandonar as suas práticas. Bem, este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II. E as 10 tribos do norte foram cativas, ou seja, levadas para a Síria. Então, as 10 tribos foram conquistadas. E aí começou toda essa mistura. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Safarvaim, e habitaram cidade de Samaria, em lugar do sacerdote. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então, esse povo samaritano, ele era um povo cheio de mistura. Originariamente, eram povos que foram trazidos de outras regiões e jogados ali. Esses povos se misturaram, se envolveram, só que, repito, eles, ao se aproximarem do povo judeu, eles não se permitiram ser transformados, não abandonaram as velhas práticas. Bom, posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote olha bem,
um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Então o rei manda um sacerdote de Israel para orientá-los, para ensiná-los a palavra, para dizer-lhes coisas a respeito do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ok? E ensinando-lhes o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas, porém, também serviriam aos seus deuses antigos. Olha só. Então, o povo teve a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Entretanto, eles não abandonaram as suas velhas práticas de adorar, de idolatrar deuses pagãos. Olha que coisa terrível. Então, por isso que Deus não aceitava essa mistura. Porque apesar do povo de Israel ter falhado, ter cometido erros, mas em essência eles eram um povo monoteísta, um único Deus. Um único Deus. Apesar de algumas falhas, você vê episódios deles criarem imagens do bezerro de ouro, aquela velha história, aquelas velhas situações, mas em essência o povo de Deus o povo judeu é um povo monoteísta, ou seja, um único Deus. E esses povos de Samaria eram os povos politeístas. Tinham várias entidades que eles adoravam. Por isso Deus não aceitou. Então olha aqui, eles aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Não adianta nada. Pessoas que vão para a igreja e aceitam as pregações, vão à escola dominical, gostam das práticas, gostam do estilo de vida, porém não abandonam a idolatria do passado, não abandonam a adoração a entidades pagãs. Representavam muito bem uma vida na carne, no qual a idolatria é uma expressão. É claro, é o que a gente vê. Pessoas que vivem uma vida carnal e não tem nada de espiritual. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Por quê? Porque quando você tem alguém desobediente caminhando com você, o juízo de Deus sobre aquela pessoa vai atingir você também, certamente. Cuidado com isso. Lembra de Jonas? Jonas, ele foge de Deus, tenta fugir da presença de Deus. Entretanto, Deus conhece tudo, sabe de tudo. E naquele momento, Jonas estava sob o juízo de Deus, recebendo todo o julgamento de Deus ali, as consequências da desobediência. E quem estava com Jonas no navio estava sofrendo as mesmas sanções que ele sofria. O que fizeram? Jogaram aquele cidadão complicado para fora do navio e a tempestade acalmou, aqueles homens foram embora e Jonas ficou exercendo, ou melhor, sofrendo ali o juízo divino. Então, por isso que o povo não aceitou. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Pastor, mas seria mais uma mão de obra. Sim, mas uma mão de obra que estaria abrindo brecha para Satanás agir. Porque estavam todos no mesmo propósito. Estavam todos no mesmo intuito. E, de repente, entram pessoas que estão pensando diferente, que estão agindo diferente, e essas pessoas acabariam sendo influência maligna. Seriam brechas para atrapalhar. Então, quando você tiver um projeto, quando você estiver fazendo alguma coisa, entenda que o que você faz, que o que você está fazendo deve ser algo totalmente focado em Deus, direcionado para Deus, e cuidado com pessoas que se aproximam oferecendo ajuda. Essa ajuda pode custar muito caro. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. E tem aqui Timóteo, Tito e outras passagens que você pode consultar depois.
Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Então, olha, 3 aspectos. Nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina, ou seja, que não vivem no mesmo conceito de fé que nós vivemos. 2, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. O que seria uma vida irregular? Diferente daquela vida que nós temos em relação a Deus. Uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de compromisso com a palavra, uma vida de dedicação ao Evangelho. Fuja dessa turma que não tem o mesmo tipo de vida que você tem. E terceiro, também devemos nos afastar daqueles que causam divisões. Cuidado! É aquela velha história do irmão que está do seu lado e tudo que ele vê na igreja ele reclama. Já viu esse tipo de irmão? Se o culto acabou mais cedo, ele reclama. Se o culto acabou mais tarde, ele reclama. Se o pastor fez uma coisa, ele reclama. Se o pastor não fez, ele também reclama. Ele está sempre com uma palavra para desagregar. É aquela pessoa que se você fala alguma coisa, poxa vida, o bebedouro está sem água. Ao invés dele oferecer para te ajudar a colocar o bebedouro com água ou colocar um galão de água no bebedouro, ele reclama, olha, essa igreja é muito ruim, a gente tem que sair daqui. É aquela pessoa que está sempre desagregando, é aquela pessoa que está sempre criando problema. E eu digo para você que essas pessoas, esse espírito de divisão, de rebelião, essas pessoas pagarão muito caro, porque se há uma coisa que Deus abomina é a rebelião, é a divisão. São pessoas que não têm mansidão, são pessoas que não se permitem ser pastoreadas. Eu digo para você que gente que não se permite ser pastoreada, ela não faz falta na igreja. A pessoa que não se permite ser pastoreada, receber orientação do líder espiritual, de uma pessoa que está trazendo a mensagem de Deus para a vida dela, esse tipo de pessoa, ela não faz falta em igreja alguma, porque é um espírito rebelde, um espírito de divisão, que ela jamais será recuperada, a não ser que Deus faça um milagre. E o milagre na vida dela passa pela permissão dessa própria pessoa em Deus exercer o seu milagre. 3. Os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus. Mentiram, enganaram. Isso me lembra muito, outro parêntese, muitos se fazem de cristãos para conquistar o povo cristão. Lembra, muitas vezes, aquele artista do meio secular, ele cria toda uma situação de que eu me converti, eu agora estou seguindo ao Evangelho, eu estou me dedicando à palavra de Deus, eu me converti. E quando você vai estudar, vai saber um pouquinho mais daquela pessoa, ou o próprio tempo mostra isso, aquela pessoa, na realidade, ela se fez cristão para poder ganhar um nicho novo. Às vezes uma pessoa fracassada no meio secular, ela encara o meio evangélico, o meio gospel, vou usar esse termo gospel de maneira proposital, para ganhar dinheiro. Aí você vê muito, poxa, mas fulano tal não tinha se convertido, está fazendo isso, aquilo, outro. Nunca se converteu. Ela se fez de crente. Ela se travestiu, certo? A mesma coisa com políticos. O político se converte, diz que é crente para poder enganar as pessoas. Cuidado, cuidado com isso. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Muita gente boa se enrolou por causa disso. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, que iremos fazer na lição 12. Então, fique ligado, lição 12, a gente vai tratar desse assunto com mais calma, com mais objetividade. Então, se prepara, lição 12, vamos ter um bate-papo a respeito disso. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. Então tinha um povo ali que veio de outras regiões que tinha uma certa atenção naquela localidade. O povo judeu, quando chegou ali e começou a adorar, a glorificar a Deus,
a mostrar a sua cultura, e aqueles povos começaram a ter inveja, muita inveja. Os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Então, ao invés deles se renderem ao Deus dos judeus, eles começaram a ter inveja, e muita inveja, muita. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de judeus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Não é? Os samaritanos, imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que eles. É o que a gente vê hoje. Há alguns anos atrás, você deve saber disso, ser cristão não era lá uma coisa muito agradável aos olhos da sociedade. Eu lembro que muitas vezes as pessoas riam da gente na rua, pela maneira como nós nos portávamos, pela forma como nós nos apresentávamos. E hoje em dia é meio que moda dizer que é evangélico para poder ganhar algum tipo de benefício, para poder ter algum tipo de destaque no seu trabalho, na sua comunidade. E hoje, infelizmente, esse efeito está sendo até o contrário, porque muitos estão dizendo que são evangélicos para ganhar algum tipo de benefício junto com esse meio. Né? Pensaram que, está aqui dizendo, eles pensaram que gozariam do mesmo prestígio que os judeus. E isso que acontece muito hoje em dia, certo? Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio transformou-se em inimizade declarada. Você vê muita gente que entra para o meio evangélico e com má intenção e acaba não sendo aceita, aquela pessoa sai e muitas vezes sai atirando, sai falando mal do meio cristão. Os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que eles. Não. Deus não se deixa enganar e é importante que a gente entenda isso. Não podemos nos permitir o engano. 3. Deus exige santidade do seu povo. Olha aqui. Deus exige a nossa santidade. Deus exige a nossa separação. Deus exige a nossa condição de separação extrema desse mundo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então, Deus, quando nos chamou, ele nos chamou para que estivéssemos numa posição de separação. E é isso que ele exige de cada um de nós. Separação. Transformação. Temos que nos colocar como pessoas transformadas, separadas, para a honra e glória dele. Amém? O retornando do cativeiro. Primeiro ponto. Retornando do cativeiro. Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo. Então, para que o propósito seja atingido, eu tenho que estar separado do mal. Assim como Jonas atrapalhava o trajeto daquela embarcação, muitas vezes o mal está nos atrapalhando. Muitas vezes não, sempre o mal irá nos atrapalhar. Como que esse mal acontece? Ele se personifica através de situações, de pessoas, e o importante é que eu saiba disso. Não posso me misturar, não posso estar junto, porque senão o meu projeto de Deus para a minha vida, não acontecerá. E reconheceram que Deus fizera esta obra. Está aqui falando. Eles entenderam que pela separação foi Deus que fez a obra. Então é Deus que faz a obra na sua vida quando você está separado. É Deus que faz o milagre quando você está separado. É Deus que propicia as bênçãos quando você está separado. 2.
Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Que coisa linda! Deus, ele fala para o povo: santifiquem-se. A santidade vem antes da bênção. A santidade vem antes da vitória. Uma vez ouvi uma pessoa conversando, se aproximou, estava na entrada da igreja, era uma reunião de oração, e estávamos ali, e uma senhora chega e fala: pastor, ela estava afastada dos caminhos há muitos anos, fala: pastor, chorando, se Deus curar o meu neto, ela tinha um netinho que estava enfermo, estava hospitalizado, e ela fala: se Deus curar o meu neto, eu vou retornar para ele. Eu vou voltar a caminhar na obra dele, na igreja. E eu falei: mas minha irmã, por que você não se entrega primeiro? Por que você não se oferece primeiro? Por que você não faz o voto se entregando ao Senhor? Porque Deus tem poder para isso. Agora você vai esperar Deus fazer o milagre para você reconhecer que Ele é Deus? Antecipe-se, porque você já sabe que Deus é Deus. E ela saiu pensativa. É bem verdade que ela nunca retornou para os caminhos do Senhor. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar onde Deus está é santo. Ou seja, eu não posso profanar aquilo que pertence a Deus. Sabe quando a gente apresenta um instrumento na casa de Deus? Um microfone, um violão, uma guitarra, nós estamos separando aquele instrumento para Deus. Quando a gente está na igreja, o ambiente chamado igreja, a estrutura chamada templo, como nós conhecemos, aquele lugar é santo porque nós o santificamos com a nossa presença. Porque se existe a nossa presença e nós estamos em comunhão, Deus se faz presente através da gente. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então é importante que nós não podemos profanar aquilo que é separado para Deus. Entenda isso. Seu coração é para Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então não se permita profanar-se. 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis subster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O que era? O que era o anátema? É maldição. E o que era essa maldição? Era pecado, era desobediência, era maldição. Pessoas no meio do povo praticando coisas indignas aos olhos de Deus. Então, aquilo não prosperaria jamais. É a mesma coisa, repito pela terceira vez, lembra de Jonas? Jonas estava em desobediência. Um ambiente em que há desobediência não há bênção, ao contrário, há provas, há problemas, há destruição, há tempestade, há angústias, há dor. Então é importante estarmos ligados nisso. O pecado descoberto foi desarraigado, foi retirado ali do meio do povo. E então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai, e olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo e a sua cidade e a sua terra. Deus chega para Josué e fala: olha, agora que o povo entrou num processo de santificação real, verdadeiro, e o pecado foi tirado, a desobediência foi tirada do arraial, então você vai que eu vou te dar a cidade e o rei da cidade nas tuas mãos. E aí ele foi, e você sabe que ele foi e conquistou pela graça de Deus, pelo poder de Deus, mediante a obediência dele. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É isso que ele quer. 4. Devemos manter uma vida
de separação do mal. Vamos manter o que nós temos. Vamos manter o nosso propósito. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta de uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Estava claro, essa era a ideia. Esse era o princípio que Deus exigia do povo, separação. Por quê? Se houvesse uma mistura, aquele culto oferecido ao Senhor seria nulo, porque aonde a idolatria, aonde a adoração pagã, Deus não aceita. E essa era a estratégia maligna, que o povo samaritano se unisse aos judeus e com isso fizesse uma verdadeira mistura pagã ali. Cuidado com quem você recebe na sua igreja, cuidado com quem você recebe na sua casa, cuidado com quem você recebe no seu convívio, porque essa pessoa ela pode estar trazendo práticas mundanas e com isso, tudo que você oferta ou oferece a Deus vai contaminado. Cuidado! Cuidado com as companhias, cuidado com as pessoas que você está andando, cuidado com as pessoas que você está convivendo, porque essas pessoas podem estar trazendo maldição para a sua vida e para a sua família. Fique atento. Fique atento. 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Né? O salmista Asaf escreveu no Salmo 7,3. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Estou profundamente perturbado, mas Deus ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia, estou no contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em sua glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Entendeu que valia a pena uma vida de comunhão, uma vida de dedicação. Irmãos, tem pessoas que vivem um princípio de vida dedicada a Deus, mas as coisas não acontecem do jeito que ela esperava e ela abandona. Muita gente vem para o caminho do Senhor achando que vai ser um caminho de mar de rosas, de vitória, vitória em vitória. Claro que é a vitória, sempre há vitória, mas essa vitória é gerada por um preço muito alto. Preço de fidelidade, preço de submissão, preço de renúncia. E nem todos estão dispostos a renunciar, a abdicar, não é? Para poder ter comunhão com o Senhor. Entenda isso. Não venha para a igreja achando que a sua vida será um mar de rosas, que você não pode ter problema. Ao contrário, certo? B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Que coisa linda! Olha o termo que o Senhor usa para falar conosco, né? Serão para mim particular tesouro. Ou seja, somos preciosos para o Senhor. Somos preciosos para o Criador. Você tem um valor inestimável. Qual o valor de um tesouro? Incalculável. Você pode calcular uma pedra de diamante, você pode calcular um rubi, uma pedra, seja lá qual for o tamanho. Agora, um tesouro é um conjunto incalculável de coisas, de obras valiosas, de itens valiosos. Então, nós temos um preço incalculável, um preço que ultrapassou os limites da compreensão humana.
a ponto do Todo-Poderoso Deus dar o seu próprio Filho para resgatar esse tesouro incalculável. Que bênção! Glória a Deus por isso. Você tem um valor incalculável para Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Vale e muito. Muito mesmo. 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Viva conforme o que Deus quer para a sua vida. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segurando as concupiscências dos homens. Segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia responde: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que coisa linda! Que coisa linda e simples. Qual é o preço que eu pago para servir a Deus? Bom, o preço é uma única palavra: santificação. Que coisa! Santificação. Que é o que? Separação. Que é o que? Comunhão. Fidelidade, renúncia. Então eu preciso renunciar a tudo que o mundo me oferece que não é do coração de Deus. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros jovens capturados, levados cativos, que não aceitaram se contaminar com aquilo que lhes era oferecido. Não se contamine com aquilo que o mundo lhe oferece. Não adianta nada você ter vivido uma juventude toda na presença de Deus, no Evangelho, dentro da igreja, e aos 20 e poucos anos de idade você se entregar ao mundo. Deus quer saber de você agora. Deus não quer somar o tempo que você ficou na igreja e pegar 1 mês ou 2 meses daquilo que você está fazendo de errado e dividir por 2 e chegar a uma média em que o valor será favorável a você. Não pense desse modo. Não adianta nada uma vida inteira a Deus e no fim dela você abandonar ao Senhor. Seja constante. A Bíblia mesmo fala: irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Olha só o que nós falamos aqui. É uma vida que a gente vai abrir mão daquilo que não é da vontade de Deus. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. O que é algo imundo? É aquilo que Deus não aprova, é aquilo que Deus não gosta, é aquilo que Deus não aceita. Então, quando você faz alguma coisa que Deus não aceita, você está praticando algo abominável, imundo aos olhos de Deus. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor do Senhor, no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Então, aquilo que Deus tem prazer, se alegra, é igual quando ele olha para Cristo. No momento que Cristo é batizado por João o Batista, ali você vê o Pai falando, você vê o Filho e o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Ele fala: este é meu filho em quem muito me compraz, ou seja, esse é meu filho em quem muito tenho prazer na existência dele. Então temos que nos apresentar a Deus de forma que ele sinta alegria. Temos que dar alegria ao nosso Deus, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Tem gente que vive correndo atrás de bênção, vive correndo atrás de coisas para poder... Meu irmão, as bênçãos lhe seguirão. Deus garante aos que assim vivem uma plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver a vontade de Deus. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Meu irmão,
Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor possa lhe conservar sempre na presença de Deus. Que você possa estar consciente de que uma vida consagrada a Deus é uma vida de separação. Uma vida em que nós não nos misturamos. Uma vida em que nós não comemos coisa imunda. Uma vida em que nós renunciamos o nosso próprio eu para vivermos em santidade ao Senhor. Eu lembro sempre de Paulo falando que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que o nome do Senhor seja sempre colocado em primeiro lugar na nossa existência. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo de vitória. Deus lhe abençoe muito, muito, muito. E lembre-se, o Senhor nos chamou para vivermos uma vida em santidade. Deus abençoe, bom domingo, fique na paz do Senhor. Amém.